Bom, vamos lá então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Agora numa modalidade um pouco diferente, né? Vou abrir a câmera aqui para a gente interagir um pouquinho, já que a distância, né, impede esse isolamento aí imposto para a gente aí, as pressas impede aí esse nosso contato, mas é para um bem maior. Pessoal, então vamos começar agora mais uma sessão da aula de gestão da produção, onde a gente vai falar sobre técnicas de tempos e movimentos, tá? Quando a gente fala dentro da gestão de produção em eliminar principalmente tempos e movimentos, isso significa que, em termos de produtividade, eu vou conseguir alcançar uma maior produtividade. Consequentemente, se eu aplico, né, essas técnicas, principalmente de movimento, eliminando movimentos, eu vou ter ao final do dia, né, ao final da semana, ao final do mês, um colaborador que não vai estar muito cansado, que não vai estar fadigado, que não vai ter problemas de LER, né, que é lesão por esforço repetitivo. Então, dentro da gestão da produção, o estudo e o desenvolvimento de técnicas para se eliminar tempos e movimentos, ela é muito grande. Então, se vocês, recordando um pouquinho o que a gente conversou, né, nas últimas aulas, nós estudamos um pouco sobre fluxo dos materiais, né, dentro de um sistema produtivo, e a gente entendeu aí o que foi o processo. Se não me engano, um último exercício de vocês foi com relação ao processo produtivo, né, e suas fases. E também vocês fizeram um mapeamento, né? Foi um exercício que eu passei para vocês também. Então, dentro de um processo produtivo, eu tenho que, em todas as etapas, mapear esse processo, né? Para eu entender quais são as fases que a gente está dentro desse processo. Só um instante que eu já vou aceitar mais pessoas aqui que estão entrando. Viu, pessoal? Eu silenciei o microfone de vocês porque alguém está com o microfone, está dando muita interferência aqui, tá bom? Então, dando seguimento aqui, agora o que a gente vai fazer? A gente já entendeu um pouco como é o fluxo do material, né, dentro do sistema produtivo, falamos um pouco sobre o processo e a importância de se mapear esse processo, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo para a gente entender como é que, dentro desses processos e desse fluxo material, a gente consegue falar um pouquinho sobre tempos e movimentos. Então, a gente vai estudar um pouco sobre tempo e qual a importância e a influência que tem dentro de um processo produtivo. Ao final dessa aula, né, eu espero que a gente saia daqui um pouco mais enriquecido de conhecimento, o que vai possibilitar para vocês fazerem um mapeamento mais completo dessas atividades. Um instante que eu vou aceitar mais alguns alunos. Ok? Então vamos lá. E a gente vai desenvolver esse estudo, esse mapeamento, baseado em movimentos que a gente pode economizar, que a gente pode substituir, e vamos falar um pouquinho também sobre ergonomia, que é muito importante dentro desse processo produtivo, tá? Só para não esquecer, que não pode faltar, vocês lembram que
na última aula, né, vocês viram sobre hierarquia dos processos, que a gente já viu, né, o macro processo, que é o negócio central da empresa, e é onde ele vai sendo dividido, né, em macro processo, em processos, em atividades, em tarefas. Então, ou seja, a gente vai fatiando esse processo, né, esse macro processo da empresa como um todo, a gente vai fatiando até o nível de ter atividades ou tarefas. E cada vez que a gente consegue economizar um tempo ou consegue economizar um movimento dentro dessa atividade ou dentro dessa tarefa, é mais tempo que o operador tem para produzir mais, com mais qualidade de vida também dentro do trabalho que ele exerce. Então, ok, a tarefa é a execução propriamente dita, né? Por isso, agora a gente vai focar um pouco na etapa de estudar os movimentos, que vai permitir o quê? A racionalização, que vai permitir com que a gente diminua esse tempo, né? E também dos métodos de trabalho. Então, ou seja, a gente vai estudar hoje, basicamente os movimentos, que são os estudos dos métodos, e os tempos, que é a medição do trabalho. Quando a gente entrar um pouquinho no assunto de tempos, que é a medição do trabalho, a gente vai entender um pouco como é que eu faço a tomada de um tempo, de uma certa atividade, como é que eu faço para saber ou mapear que aquela peça, aquele produto, eu consigo fazer em X tempo, né? Quantas pessoas eu preciso. Então, ou seja, a gente medir o tempo de trabalho, ele é importante para que a gente possa responder uma série de perguntas dentro da organização com relação a custo do produto, a tempo de produção, a quantos funcionários eu vou precisar contratar para atender certa demanda, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo dessa unidade. Então, a gente tem aqui, na figura 2.10, o estudo do trabalho, né? Divide-se aí em três partes. A gente tem primeiro aqui o estudo do trabalho propriamente dito, que é um termo genérico para as técnicas que são utilizadas para a gente fazer o exame do trabalho humano e que levam sistematicamente à investigação de todos os fatores que afetam a eficiência e a economia de algumas situações dentro da empresa. E também a gente propor melhorias para esse estudo do trabalho. Só mais um instante que eu vou autorizar mais um aluno aqui a entrar. Ok. O outro ponto é o estudo do método de movimentos. Então, ou seja, eu vou ter que fazer uma análise crítica dos métodos que aquela pessoa faz o trabalho. Então, quais são os métodos que foram propostos para aquela pessoa fazer um trabalho? De uma maneira que eu possa desenvolver e aplicar outros métodos mais fáceis e mais eficazes para ele fazer a tarefa. O outro ponto de questão é a medição do tempo em si, que é, né, a aplicação de técnicas para a gente estabelecer um tempo, né, para o trabalhador qualificado, é claro, exercer aquela tarefa, desempenhar aquela tarefa. Então, ou seja, basicamente aqui é quanto tempo o operador leva para fazer a sua atividade ou tarefa. Então, o estudo do trabalho, há tempos, ele vem sendo objeto, né, de estudo da administração. Então, ele começa lá com estudos de Taylor, onde ele diz que existem 4 principais questionamentos que se deve fazer dentro de uma administração. Toda vez que eu der uma paradinha assim, pessoal, é que eu estou abrindo aqui, né, o aplicativo e aceitando mais um aluno para nossa aula, tá ok? Então não se assustem não, eu estou por aqui, tá ok? Só para ver se vocês estão aí vivos, fala um oi para mim aí, pessoal. Pessoal, tá todo mundo ouvindo de boa, tranquilo? Sim. Beleza, vamos continuar a aula então. Beleza, professor. Beleza.
Então, vamos lá. Quais são essas 4 perguntinhas, né, que Taylor, né, dentro da sua abordagem de administração, tinha que ser respondido, esses 4 principais questionamentos. Então, são eles. Qual deveria ser a tarefa diária, né, de um colaborador, de um operador? Qual deveria ser o tempo que ele gasta? Olhando aqui que essa pessoa ela tem que ser qualificada e devidamente treinada, né? E trabalhando ainda no ritmo normal. Isso aqui é importante a gente abordar esses pontos aqui. Então, por exemplo, qual deveria ser a tarefa diária? Ok, então o que a pessoa tem que fazer, e qual deveria ser o tempo gasto. Mas para que esse tempo aqui ele não tenha distorção, a gente tem que analisar esse tempo olhando as seguintes funções, os seguintes componentes. A pessoa tem que ser qualificada, ou seja, ela tem que saber qual é a tarefa que ela tem que fazer, ela tem que estar treinada, e ela tem que trabalhar em um ritmo normal. Então, para que eu possa responder aqui qual deveria ser esse tempo gasto, eu tenho que prestar atenção nesses 3 fatores: a pessoa qualificada, a pessoa treinada e trabalhando no ritmo normal. Porque se alguma dessas 3 questões, pessoa qualificada não tiver ok, treinada não tiver ok, e também trabalhando em um ritmo normal não for ok, esse tempo que eu vou levantar aqui, ele vai ser irreal. Tá? Então, bastante atenção nesses 3 pontos aqui. Outra pergunta é: qual a melhor maneira de se executar aquela tarefa? Tá? E por último, como eliminar os desperdícios e principalmente o esforço humano. Nesse esforço humano aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ergonomia também, ok? Nessa mesma época, né, o casal Gilbert realizou estudos junto a trabalhadores da construção civil, fazendo aí algumas análises através de fotografias dos trabalhadores, né? Então, o pessoal fez o estudo analisando os trabalhadores da construção civil, tirando fotografias, e com base no material que foi colhido nessas fotos, foi possível melhorar aí o tempo e o método de trabalho. Então, ou seja, esse estudo, ele teve aí, né, como objetivo depois alcançado, ele tornou o serviço de um pedreiro mais fácil, mais rápido, diminuindo a fadiga, né, o cansaço, e aumentando a produtividade. Também fez um desenho, redesenhou aqui o ambiente de trabalho, o layout, né? Propôs a redução das horas diárias de trabalho e a implantação ou aumento de dias de descanso remunerado. Então, ou seja, com o simples fato de você observar a pessoa trabalhando, registrar, medir, você consegue, depois com base em estudos, melhorar algum processo, né? Seja ele no início da operação, ou na metade ou no final do processo. E com isso, veja aqui, o número de movimentos para se assentar um tijolo, ele caiu de 18 movimentos para 5. Agora imagine qual é o reflexo, né, de um ganho tão grande numa linha de produção, por exemplo. Então, às vezes, a gente faz movimentos, né, durante o nosso trabalho, até no mesmo nosso dia a dia, que são desnecessários, né? Esses movimentos desnecessários, eles ao final do dia, a gente chega mais cansado e produz menos. Então, esse é o verdadeiro intuito aí dentro da questão de você analisar o tempo e também os movimentos dentro de uma operação. Então, eu vou propor para vocês agora a gente aprofundar um pouquinho mais nos estudos, mas agora com relação aos métodos de movimentos, tá? Depois, no final da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o cálculo desse tempo de produção. Então, vamos lá. Qual seria, né? Qual é a finalidade do estudo dos movimentos? Nada mais é do que determinar o melhor método para que o trabalho possa ser realizado, mediante análise dos movimentos
feitos pelo operador durante a execução da sua tarefa. Então, ou seja, a gente procura eliminar todos os movimentos que no final não convergem para o desenvolvimento e o progresso do trabalho. É só, trocando, né, assim, em palavras, é só perda de tempo, né? São movimentos desnecessários, às vezes repetitivos, né, e que acabam em algum momento cansando mais o operador. Então, a análise dos métodos deve considerar os seguintes questionamentos. Cada parte é necessária. Então, ou seja, eu tenho que fazer o meu trabalho com todas essas partes mesmo. Eu não posso, por exemplo, deixar de fazer alguma, né, parte do trabalho, da tarefa, da atividade. Outra, por que ela é feita dessa maneira? Existe uma outra maneira, né? Ou seja, de qual maneira deve ser feita? E quem poderia fazer melhor? Às vezes nós temos dentro do nosso quadro pessoas que desenvolvem aquela atividade melhor que a outra, né? Às vezes a pessoa se encaixa em outra atividade que não necessariamente é aquela que ela está. Então faz parte aí né, de quem está gerenciando, de quem está verificando as equipes responsáveis por ela, de fazer esse tipo de questionamento, né? Se cada parte é necessária e até o próprio funcionário também. Por que ela está sendo feita dessa maneira e de que maneira ela poderia ser feita e quem poderia fazer melhor. Então, esses são questionamentos que não servem só para uma linha de produção, eles servem também para quem trabalha em escritório. Qualquer tipo de trabalho pode ser feito de maneira diferente, se a gente parar um pouquinho, pensar e analisar as situações, as circunstâncias. Às vezes eu preciso de uma ferramenta melhor, às vezes eu preciso de um computador melhor, às vezes eu preciso de um investimento intelectual, preciso fazer algum curso para fazer, né, aquela atividade melhor, mais rápida, mais eficiente. Não se aplica só à produção em si, não, de produtos e bens, não, pessoal. Se aplica também ao nosso dia a dia, principalmente no escritório aí, que a gente tem operações que, principalmente com a ajuda da tecnologia, eu consigo fazer mais rápido, mais fácil, e até mesmo fazendo com que eu não tenha que repetir vários passos, ok? Então, pensem nisso também. Vamos imaginar aqui, só para a gente formar na nossa mente aqui, uma pessoa que trabalha na área rural, no campo, né? Na famosa, na roça, né? Que ele tem a tarefa, né, diária de capinar, né, as ervas daninhas, né, da plantação. E para isso ele utiliza, né, ferramentas manuais como, por exemplo, a enxada. Então, alguns aspectos a gente deve considerar com relação a os métodos dessa tarefa. Então, por exemplo, como é a pega e a posição, né, da ferramenta, no caso da enxada, junto ao trabalhador. Então, a maneira pelo qual ele movimenta a ferramenta para capinar é a correta, é a melhor, a quantidade de repetição, né, entre outros fatores. Então, ou seja, mediante todas essas informações que são coletadas no campo, né, em loco, ali onde ele está fazendo o trabalho, a gente deve buscar eliminar os movimentos, principalmente os movimentos desnecessários, né, e falar ali, determinar a melhor sequência de movimentos, o que refletirá, consequentemente, em uma melhor condição, segurança do trabalho e, consequentemente, uma maior produtividade. O exemplo que foi dado aqui, ele é bastante simples, mas ele faz sentido, né? Quando a gente, pegando o exemplo que foi dado aqui no livro, se a gente olhar aqui, é um trabalhador rural, né? E que, ao final do dia, a fadiga, o cansaço, né, pelo trabalho do dia todo, vai ser grande. Então, o quanto mais eu conseguir eliminar movimentos, né, julgados desnecessários, consequentemente, ele vai ter uma melhor condição de trabalho, de segurança também, porque ele vai repetir menos movimentos e a tendência, o risco que ele tem de se machucar vai ser menor e, inevitavelmente, a produtividade dele ao final do dia vai ser maior.
Bom, e aí a gente tem, né, entre os conceitos a serem considerados para a gente melhorar os métodos de trabalhos, a gente tem a questão da ergonomia de movimentos, né? Desculpa, da economia de movimentos, que de acordo, né, com Barnes, divide-se em 3 grupos, que a gente vai ver já já na figura 2.11, né? E a ergonomia é um deles aqui, tá? Dentro desse grupo estão inseridas, né, algumas normas de economia de movimentos, conforme a gente vai ver na figura 2.11 já já. E que a gente vai ser arremetido aqui para o conceito de ergonomia, né, que é fazer com que, ao final do dia, a pessoa não esteja cansada, que seja mais disposta a trabalhar e também olhando um pouco para a saúde do trabalhador. Então, ou seja, o conceito de ergonomia, ela pode ser considerado uma evolução natural do estudo dos métodos. A gente já ouviram falar em ergonomia, provavelmente, hoje em dia, dentro das empresas, esse é um fator muito observado e muito trabalhado, a questão da ergonomia. A gente vai ver em mais detalhes agora esse ponto. Só mais um instantinho, pessoal, estou aceitando mais alunos aqui. O pessoal agora tá inspirado, tá ficando legal a aula. Então vamos lá. A ergonomia é um estudo para adaptação do ambiente e das condições ao homem. Então, ou seja, assim, nada mais é do que adaptar as condições de trabalho ao trabalhador. Não é ao contrário, tá? Não é adaptar aí as condições da empresa, o trabalhador se adaptar às condições que a empresa dá. É totalmente ao contrário. Então, a empresa tem que entender quais são as condições de melhor conforto e de maior segurança, né, para o trabalhador e fazer as mudanças necessárias. E que, às vezes, essas mudanças, elas podem ser mudanças simples, como a gente pode dar uma olhadinha aqui na figura, pode ser, essa pessoa, ela está aqui totalmente errada, né, numa condição de trabalho que, ao final do dia, se ela conseguir levantar da cadeira aqui, vai ser muito. Então, às vezes, a mudança ela é simples, então eu tenho que, por exemplo, aqui, abaixar mais o monitor, né, colocar um suporte aqui para colocar o pé, ajustar, né, o encosto da cadeira para proteger a coluna, né? Então, nesse caso aqui são ajustes simples, mas em outros casos, né, são ajustes que não custam barato o investimento, mas que ao longo prazo a empresa não vai ter nenhum caso de colaborador afastado por conta de ler, né, ou de algum mau jeito que ele deu por conta de estar fazendo aí uma atividade não tão segura por conta da ergonomia não estar de acordo com o que a gente espera que é ideal para a execução de um trabalho, ok? Então, ou seja, como eu posso gerar melhores condições de trabalho para a minha mão de obra, né? Para as pessoas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, no que fala alguns princípios de economia dos movimentos. Como nós falamos aqui atrás, eu vou voltar para vocês, a gente ia ver aqui, né, no quadro 2.11, esses princípios. São 3. O primeiro, ele é relacionado com o uso do corpo humano. Então, eu marquei aqui para vocês alguns pontos, né? A gente não vai ler tudo aqui, mas quando a gente fala em relacionado com o corpo humano, o que vocês têm sempre que observar é o seguinte: a gente sempre vai estar falando aqui, ó,
os movimentos que as mãos têm que fazer. Então, no caso aqui, as duas mãos devem iniciar e terminar os seus movimentos ao mesmo instante. As duas mãos não devem permanecer inativas ao mesmo tempo. Deve ser empregado o movimento manual que corresponda à classificação mais baixa de movimentos. Movimentos suaves, movimentos curtos, contínuos, movimentos parabólicos são mais rápidos, mais fáceis e mais precisos do que movimentos restritos ou controlados. Em outro ponto aqui, o trabalhador, o trabalho, ele deve ser disposto de uma maneira a permitir ritmo suave e natural. Claro, que sempre que possível. Então, eu dei algumas pinceladas aqui, em algumas frases, algumas palavras, né, que são relacionadas ao uso do corpo humano. Então, mãos, movimentos, né, seja de andar muito ou andar pouco. Então, tudo que a gente falar sobre corpo humano vai estar ligado em atividades de ou pega de alguma coisa ou movimentos, sejam eles de andar ou movimentos do quadril, né, movimento dos braços. Então a gente tem que estar focado nesse tipo de movimento. O outro princípio, ele está relacionado com o local de trabalho. O local de trabalho, ele tem grande interferência do rendimento, né, na produtividade e também no rendimento tanto mental quanto físico do trabalhador. Então, o que a gente deve fazer para minimizar o local de trabalho, para que ele não seja tão agressivo assim para o colaborador? Só mais um instante, tem mais alunos chegando. Tem mais alunos chegando e tem mais alunos saindo também. Mas ok, depois a aula ela vai ficar... Eu vou gerar um link para vocês, tá? E vocês vão poder assistir outra vez se vocês quiserem. Então vamos lá. Voltando aqui, né, com relação ao local de trabalho. Deve-se existir um lugar definido e fixo para todas as ferramentas e materiais. A gente pode ajudar com essa atividade aqui, é o famoso 5S, né? Quem já ouviu falar. Então, se a gente também aplicar um 5S aqui, ele já vai ajudar bastante a ergonomia com relação ao local de trabalho. Então, eu vou definir um local fixo para as ferramentas, eu vou deixar essas ferramentas, né, e materiais, né, de controle perto do local de trabalho, já evita que o colaborador tenha que se movimentar. Então, veja, quando eu também faço aqui, né, uma adequação, né, com o local de trabalho, eu também consigo ajudar aqui, interferir menos com o corpo humano. Por quê? Eu vou ter que movimentar menos, porque já vai estar as ferramentas, o que eu preciso, já vai estar ao meu alcance sem eu ter que movimentar muito. Outro ponto bastante interessante aqui, e aí onde a logística pode contribuir, né, e também ajuda a logística, é que deverão ser usados depósitos e alimentadores por gravidades, né, para que você não tenha dificuldade em pegar o material. Então, ele vem por você por gravidade, pela força natural da gravidade. Outro ponto são materiais e ferramentas devem ser localizados de formas que permitam a melhor sequência de movimentos. Então, ou seja, para eu poder fazer isso, eu tenho que, primeiro, conhecer como é o meu processo de trabalho. Então, quais são as etapas? Dentro de cada etapa de trabalho, nós temos, né, algumas ferramentas específicas para aquela etapa. Então, se eu consigo desenhar, por isso que é importante a gente fazer lá o fluxo de trabalho, as etapas, que vai ajudar a gente a fazer um melhor layout, aqui falando agora do local de trabalho. Então, se eu tenho as minhas etapas bem definidas, eu sei muito bem quais são as ferramentas que eu devo ter em cada ponto dessa linha de produção,
né, desse meu local de trabalho, para que eu possa fazer aqui a melhor sequência de movimentos, ou seja, eu não desperdiço tempo em procurar as ferramentas adequadas para aquela tarefa, porque ela está sempre ali, sempre de frente à atividade que eu estou fazendo. Um outro ponto aqui a gente tem que prover condições adequadas para a visão. O exemplo mais claro aqui é a iluminação. Então, quando se trabalha num ambiente escuro, a probabilidade de você chegar ao final do dia, né, com a visão cansada, porque você tem que fazer mais esforço para enxergar, a sua produtividade, ela com certeza ela vai ser menor, tá? E no final do dia você não vai sair bem daquele local de trabalho. Você tem até aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, você tem até aí um desconforto psicológico, né, desse ambiente tão escuro que você está trabalhando. Um outro ponto fácil da gente resolver é a altura do seu local de trabalho, da sua bancada, né? Você tem que trabalhar num ambiente que possibilite, né, em alguns casos, tanto o operador trabalhar em pé como sentado, né? Tem que ser essa mudança, ela tem que ser facilmente possível, porque uma hora você cansa, então ou você pode uma hora trabalhar em pé, depois você pode sentar um pouco, então a gente tem que estar atento para esse tipo de situação. E por último aqui... Professor. Oi, pois não. Para mim saiu o slide, não sei se para mais alguém saiu, mas para mim saiu o slide. Aconteceu alguma coisa? Para mim saiu Vou ver também. aqui. Opa, peraí, a gente já vê já. Aqui também, tá sem o slide. Vamos lá. Pronto, agora voltou. Obrigada. Tava muito tempo sem slide, gente? Acho que uns 2 minutinhos só. Tá bom. Vocês querem que eu volte onde vocês pararam? Vocês viram essa explicação aqui? Sim. Pelo menos eu vi. E essa daqui? Eu parei nessa mesmo. É que você estava lenta e eu imaginei que você estava lendo. Tá bom, tranquilo. Então tá, vocês querem que eu volte? Dá para continuar? Que eu já ia passar para a próxima. Pode continuar. Pode continuar. Beleza, tranquilo. Bom, então, por último aqui, só mais um instante que tem mais aluno entrando. Okay. Então, por último aqui, gente, deve-se fornecer a cada trabalhador uma cadeira do tipo e com alturas que permitam, né, uma boa postura, um ajuste, porque nós, né, somos diferentes em tamanhos. Então, eu não posso usar uma coisa padrão para todo mundo, né? Então, no mínimo, eu tenho que ter uma cadeira, né, se for o caso, né, de trabalhar sentado, que ela se ajuste aí ao tamanho e à necessidade de cada operador. Então, veja, a gente está falando aqui, ó, de pontos simples que não requerem aqui grandes investimentos, né, e que causam aí deixam um local de trabalho bastante agradável e seguro de se trabalhar. E por último aqui, essa característica ela está relacionada, né, com o projeto de equipamentos e ferramentas. Então, ou seja, por que eu tenho que fazer aqui, em alguns casos, alguns projetos para utilizar ferramentas ou equipamentos? Qual é o verdadeiro intuito disso? É deixar ao máximo aqui, ó, aliviar as mãos. Ou seja, se eu consigo ter o meu trabalho realizado por um dispositivo, por uma ferramenta, por um gabarito ou algum mecanismo que eu acione com o pedal, é mais fácil. Então eu deixo as minhas mãos livres para fazer uma outra atividade ou simplesmente para não fazer nada, ok? Ou o mínimo possível de movimento e de esforço. Um outro ponto aqui é interessante, quando possível, combinar 2 ou mais ferramentas. Então, quando eu combino 2 ou mais ferramentas, no mínimo aí eu estou aliviando aí a
a carga de força que eu faria com uma ferramenta só. Um outro ponto as ferramentas e os materiais devem ser pré-colocados sempre que possível. Então, ou seja, sempre que possível, quando eu chegar no meu posto de trabalho, se a ferramenta já estiver ali no meu local, já pré-colocada, né, ou pré-alinhada, ou pré-ajustada para aquele meu trabalho, né, para que eu possa executar aquela minha tarefa, consequentemente, eu vou fazer o mínimo esforço possível. Notem, pessoal, que tudo que a gente está falando aqui para, em algum momento, ou limitar os movimentos, né, feito pelo corpo humano, pela pessoa, e, em alguns momentos, até a gente eliminar mesmo, ou minimizar ou eliminar. Ok? Um outro ponto aqui, bastante importante com relação a equipamentos, né, esse tópico de equipamentos são todas as ferramentas que em algum momento substituem a atividade feita pela mão, né, da pessoa, né, pelo corpo humano. Então, ou seja, se a gente conseguir localizar alavancas, barras, volantes, né, qualquer manivela aí, em posições que o operador possa manipulá-la com alteração mínima da posição do corpo, ele vai ter uma maior vantagem mecânica. Então, ou seja, aqui o conceito além de eu fazer os dispositivos, que eles estejam sempre bem localizados ali, perto do operador, para que ele, quando tiver que acionar, acione da melhor maneira possível, sem ter que ter muitas variações, né, sai daqui, corre na ponta, sobe escada. Então, ou seja, além de eu projetar voltando aqui, todo o meu local de trabalho de uma forma, né, ergonomicamente correta, e projetar esses equipamentos que facilitam as atividades da pessoa, e também colocar esses equipamentos em pontos estratégicos que permitam com que a operação seja realizada com o mínimo esforço e movimento possível. Então, a gente chega aqui, né, a uma conclusão, a um conceito que ergonomia é o conjunto de conhecimentos científicos relativo ao homem e necessidades para conceber as ferramentas, as máquinas e os dispositivos que podem ser utilizados com o máximo de conforto e segurança e eficácia. Entende-se então por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, com a empresa, com o ambiente, e objetivando intervenções e projetos que visem sempre. Esse é o objetivo maior aqui. Qual é o objetivo? Melhorar, né, a forma integrada e não desassociada, tem que ser junto, segurança, conforto, bem-estar e eficácia das atividades humanas. Lembrando que quando a gente fala em melhorar aqui, né, o ambiente, né, com segurança, conforto, bem-estar, a gente não está falando somente do chão de fábrica, tá, pessoal? A gente está falando também dos escritórios. A gente tem aí alguns exemplos clássicos, né, principalmente quem fica de frente ao computador aí o dia inteiro, em algum momento tem que dar uma relaxada, tem que dar levantar, espreguiçar. Algumas empresas têm programas, né, onde vem lá uma fisioterapeuta, uma professora de ginástica, não sei, fazer aí alguns exercícios, né, para que a gente possa evitar um pouco a fadiga. Então, tudo isso contribui aí para que o colaborador, o funcionário, esteja num ambiente, né, confortável, né, que dê um pouco de segurança no trabalho, e o bem-estar também para as pessoas. Então, em resumo, a ergonomia é isso. Ela não pode ser ignorada. Hoje, mais do que nunca, ela faz parte do nosso dia a dia, ainda mais nesses dia a dia que a gente vive tão o estresse à flor da pele. Então, a ergonomia vem para tirar um pouco dessa carga da gente também. Então, a gente tem aqui um exemplo. Isso aqui não estava no livro, né, mas eu busco sempre dar uma ilustrada aí no
nas nossas aulas, nesse conceito aqui, para que essa empresa pudesse prover aqui um ambiente né, seguro, um ambiente de trabalho confortável, aqui teve bastante investimento, tá? Então, aqui saiu bastante dinheiro, tá? Porque aqui é uma construção, se não me engano, acho que é de caminhões, né? Ou de veículos pesados. Só que, veja, toda a linha de produção, ela está na altura do colaborador, ele tem ferramentas, tá vendo? Os dispositivos foram criados para facilitar aqui, né, colocar um parafuso, apertar um parafuso, colocar, né, qualquer componente necessário para a montagem do veículo, ele tem aqui, né, as ferramentas todas à mão, ele não precisa se deslocar grandes distâncias para pegar. Aqui ela só erguer o braço aqui, ele já pega a ferramenta necessária para aquela atividade, tá? Então aqui tem, essa ferramenta faz alguma atividade, essa faz outra e essa aqui faz outra atividade. Aqui a gente consegue ver também um conceito que eu falei de material sendo colocado, abastecido por gravidade. Vocês conseguem ver aqui, ó, essa prateleira aqui, ó, a gente consegue ver muito bem aqui, ó, a questão dessa bandeja aqui, ó, ela tem um ângulo aqui, ó, que é diferente. Aqui é reto, tá vendo, ó? E aqui tem um ângulo, que o que faz esse ângulo? Faz com que essa caixa aqui, ela caia por gravidade. Então, quando ele tirar essa caixa aqui, ele usar todas as peças, automaticamente essa caixa aqui, ela vem por gravidade. Ele não tem que dar a volta na prateleira ou esticar o braço para puxar. Então, ela cai aqui já na frente da pessoa que está produzindo esse produto. Então, às vezes, são pequenos ajustes que são feitos que já melhora a produtividade e melhora também a saúde e o bem-estar do colaborador dentro da linha de produção. No caso aqui, linha de produção, mas não que esqueçam que no escritório também isso é válido. No Brasil, existe uma norma que regula, né, a questão da segurança, né? No nosso caso aqui, que a gente está falando sobre ergonomia, é a NR17, que ela visa estabelecer alguns parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas, agora saiu, dos trabalhadores. Então, ou seja, aqui tem aquele conceito, a empresa tem que se adequar às características físicas dos trabalhadores, e não ao contrário. Lembra? A gente comentou que, né, todo mundo tem aí suas alturas diferentes, né, seus tamanhos, né, seu biotipo, ele é diferente. Então, as características psicofisiológicas dos trabalhadores são diferentes. Então, eu como empresa, tenho que adequar os meus postos de trabalho, as minhas ferramentas, a essas características e não ao contrário. Tá? E qual é o objetivo disso? É proporcionar o máximo de conforto, segurança e um desempenho. Ok? Tudo isso a gente vem aí pautado, vem regulamentado pela NR17. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, a NR17, né, não fala só de ergonomia, ela fala aí de mais outras coisas aí que é interessante a gente ter o conhecimento. Dentro da ergonomia ainda, existem 3 áreas que falam bastante sobre ergonomia. São 3 tipos de ergonomia. Vamos ver aqui quais são cada uma delas. A ergonomia física, né, é o que a gente tem falado aí, basicamente aí os exemplos anteriores. Então, ela está contemplando aqui as características da anatomia humana. Então, ou seja, falamos que cada um de nós somos diferentes, né? Então, basicamente aqui, esse aqui é um exemplo de ergonomia no escritório, tá? Então, ou seja, inclui aqui, ó, postura no trabalho, manuseio de materiais,
movimentos repetitivos. Então, aqui, quem digita muito, pessoal, ao final do dia, certamente já sentiu alguma dor no pulso, alguma coisa assim. Então, existem aqui equipamentos, posturas, né? Então, basicamente aqui existem alguns mousepads que ele tem um, uma bolinha aqui em gel para que você... Isso, tipo uma almofadinha que você consegue apoiar aqui o seu pulso, né, e não ter tanta fadiga ao final do dia, né? E grande parte, né, dos afastamentos por LER, de pessoas que trabalham em escritório, é por conta, principalmente, da digitação, que a pessoa trabalha muito com isso o dia inteiro e, né, da maneira errada, não tem nenhum equipamento que minimize, né, esse impacto desse esforço repetitivo, e acaba com afastamento. Tá, então, basicamente, essa aqui é a ergonomia física, né, tem a ver com toda a nossa postura, né, como é que eu manuseio produtos, pessoal da logística, né, como é que eu vou pegar a caixa, tem uma maneira correta de fazer isso. Então, esse é o campo da ergonomia física. Existe a ergonomia cognitiva, que ela contempla os processos mentais, então, do tipo percepção, memória, raciocínio, resposta motora, e alguns pontos que são observados nela são carga mental de trabalho, tomada de decisão, performance, interação, né, com o homem e o computador, estresse e treinamento. Então, a gente pode dizer aqui, né, de um modo geral, que a ergonomia cognitiva, ela se propõe a avaliar e intervir nas questões que podem influenciar no nível mental dos trabalhadores. A ergonomia, ela não trata só de postura e esforço físico, não, ela trata da mente das pessoas. Então, seu principal objetivo é buscar medidas de diminuição dos fatores de estresse no ambiente de trabalho. Então, essa palavrinha aqui, ó, estresse no ambiente de trabalho, ultimamente é o que mais aí afasta as pessoas, e realmente pessoas estão ficando doentes por conta desse estresse, né? Ou é alta competitividade, mesmo internamente, ou é cobrança demais, ou é muita pressão, né? Agora a gente tem o advento do coronavírus, né? Muita gente não consegue, não pode trabalhar, né? E aí vai sobreviver do quê? Então imagina o estresse mental, né, que essa pessoa está passando. Nem todos têm a possibilidade de trabalhar em home office, né? Então a ergonomia cognitiva, ela está relacionada aqui a buscar medidas para diminuir esses fatores de estresse no ambiente de trabalho. E o outro tipo de ergonomia é a ergonomia organizacional. Então, ela contempla a otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo aí as estruturas da empresa, as políticas, né, da empresa e os processos. Alguns tópicos relevantes: comunicações, gerenciamento de recursos, né, projeto de trabalho, organização do trabalho, trabalho em grupo, projeto participativo, a cultura da empresa, que a gente falou bastante nas primeiras aulas, né? Então, ou seja, é uma área, então, que ela se propõe a estudar e intervir na cultura e no clima da empresa. Então, ou seja, muitas vezes, a gente falou que, se vocês lembram nas primeiras aulas, a empresa ela tem a cultura que a gente tem que seguir, mas muitas vezes a cultura que a empresa ela impõe, ela está prejudicando o colaborador. Então veja que essa cultura, né, da empresa, que é tratada aqui na ergonomia organizacional, ela se propõe aqui a intervir diretamente na cultura e no clima. Qual é o objetivo dela? É buscar adaptar as condições da empresa agora. Então, e às vezes a empresa, para fazer isso, tem que mudar alguma cultura que ela tem implantado, né? Ou algum tipo de
de regra, de norma, para preservar a saúde e o bem-estar do colaborador. Então, gente, nós temos esses 3 tipos de ergonomia. O mais falado, o mais conhecido é a ergonomia física, que trata diretamente aí da postura de manuseio, de como sentar, de como digitar, de como pegar um produto, dos movimentos, né? Mas ainda existem essas outras 2, a ergonomia cognitiva, que trabalha mais, né, a parte mental do colaborador, e a ergonomia organizacional, que é voltada mais para a empresa, para a organização. Bom, a ergonomia, quanto à sua abrangência, ela tem que avaliar o seguinte: 2 coisas principais: o posto de trabalho, né, e o sistema produtivo, podendo incluir questões referentes, inclusive, ao layout da empresa. Então, muitas vezes, para que eu possa implantar aí de uma maneira correta, se a gente pode dizer assim, um processo de ergonomia eficiente, muitas vezes eu tenho que mudar o layout, né? O layout, muitas vezes, desfavorece com que eu tenha um local de trabalho que dê uma condição até segura para o trabalhador. Tá? Então, essa é a abrangência da ergonomia. Ok? Bom, a gente vai entrar agora, pessoal, na questão de medição do trabalho. Então, o que vocês entendem por medição de trabalho? Então, de uma maneira assim bem simplista, ou deixa eu ver aqui, alguém se habilita a dizer o que entende por medição de trabalho? Até já voltei o slide aqui. Bom, ninguém se habilitou, então a gente segue a aula aqui. Pessoal, a medição do trabalho nada mais é do que o estudo dos tempos relativos àquela tarefa, àquela atividade. Ou seja, de uma forma bem simples, quanto tempo se leva para realizar a produção ou para se realizar qualquer tarefa, ok? Então, se a gente pensar aqui no exemplo dado no livro, em uma padaria, né, e o processo de produzir o pãozinho, que basicamente a gente tem aqui 3 atividades principais, que vai ser preparar a massa, aguardar a massa crescer e assar. Então, nada mais é quanto tempo demora para cada uma dessas etapas. Então, lembra quando a gente chega na padaria e fala assim, eu queria aí, sei lá, 10 pãezinhos. E a moça fala assim, vai sair em 5 minutinhos. Geralmente não são 5 minutos. São 15, são 20, tá? Então, é claro que essa resposta ela é basicamente para a gente não sair da padaria, porque esse pão ele tem um tempo de preparo. É claro que na padaria, muitas vezes, a gente só vai pegar aqui, ó, só vai estar faltando essa etapa, né? Porque o preparar a massa e esperar ela crescer, ela já aconteceu. Então, eu só estou aqui no estágio final para assar. Porque se acabar o pão e eu começar a fazer todas as etapas, né, de fazer a massa, esperar crescer, certamente não fica nenhum cliente na padaria, tá? Então, vejam, um exemplo simples desse, mas olha a importância de eu saber aqui quais são os tempos de preparo de cada tarefa aqui, ó. Então, aqui é uma tarefa, preparar a massa é uma tarefa, aguardar crescer também é outra tarefa, e assar também é outra tarefa. Claro, são 3 atividades aqui que elas são as principais, né? Mas entre elas aqui a gente sabe que existem outras atividades. Então, a gente saber mapear cada atividade dessa é importante para que ao final eu tenha uma medição mais apurada de todo o meu processo. Agora vem uma perguntinha para vocês, né? Quais são os motivos para a gente realizar um estudo de tempos? A gente pode listar alguns, como, por exemplo, estabelecer padrões de produção, para determinar qual é a capacidade que a empresa tem de produzir,
Então, ou seja, se eu tenho aqui um turno de 8 horas, tá? E eu recebo um pedido, por exemplo, de fabricar, sei lá, 1000 computadores. Em quanto tempo eu vou conseguir produzir os 1000 computadores? Então, se eu não sei qual é a minha capacidade produtiva, se eu não medir o tempo, se eu não sei que a cada, sei lá, vamos fazer para fazer uma conta fácil aqui, se a cada 1 hora eu faço um computador, por exemplo, durante o final do dia, e vamos dizer que eu tenho uma pessoa só trabalhando. Então, durante o meu dia, eu consigo produzir 8 computadores. Veja que estou colocando aí, trabalhando 8 horas ininterruptas. Mas a gente sabe que eu não trabalho 8 horas, eu tenho no mínimo aí 1 hora de descanso. Então, já vai cair aí para 7 computadores produzidos num dia. Então, se eu já sei que eu consigo fazer por dia 7 computadores, e eu recebo um pedido aí de, sei lá, 1000, 2000 computadores, então em quanto tempo eu consigo entregar aqueles computadores? Será que eu vou precisar contratar mais funcionários para atender aquele pedido no tempo que o cliente deseja? Então eu tenho que ter esses dados em mãos, tá? Então, um dos motivos é esse, para eu estabelecer aqui qual é a minha capacidade produtiva. Outro ponto, fornecer aqui os dados de custo. Então, quanto custa para eu produzir? Então, se eu sei que o equipamento demora tantas horas para ser produzida, eu vou atrelar os custos daquela hora homem, né? Quanto é que ganha a pessoa, qual é o salário, eu vou dividir aí pelo as horas que ele trabalha. Então, eu consigo, né, dar informações aí para o pessoal da contabilidade, para a equipe gerencial, determinar o custo daquele produto. Fornecer também dados para eu balançar a minha linha de produção. Então, por exemplo, eu estou fazendo um computador, um modelo X, e entrou agora um modelo Y. E aí, como é que eu consigo balancear a minha produção? Eu consigo saber que até certa etapa, todos os computadores são iguais, e de um certo ponto para frente, eu começo a colocar componentes diferentes, uma memória maior, outra menor, um disco rígido com mais capacidade, outro com menos. Então, eu tenho que saber todas essas fases da minha produção e quais os tempos que eu utilizo, até para eu poder fazer esse balanceamento da minha produção também. Então, veja, realizar estudo do tempo não é só para eu saber em quanto tempo que eu produzo, né? Esse é o início. Baseado nessa informação, eu consigo tomar N decisões dali para frente. Mas ok, então agora a gente já entendeu um pouco o porquê que eu tenho que realizar, né, os motivos, né, que me levam a realizar o estudo do tempo. E agora, como é que a gente faz essa medição? Como é que eu consigo falar que tal atividade é feita em 2 minutos, 10, 15, tá? Vamos entender um pouquinho como é que a gente faz isso. Então, nesse ponto aqui, a empresa ela opta por fazer um acompanhamento no próprio local de trabalho, através de um profissional. A gente pode fazer também? Até pode, mas é interessante um profissional que já está habituado a fazer esse tipo de tomada de tempo, né? Então, ele já vai ter aí algumas habilidades que talvez a gente não tenha. Nada impede da gente fazer, mas se quiser também existe um profissional no mercado que faz isso. Então, geralmente ele vem com um cronômetro, tá? Ele pode utilizar também filmagens, né, que possibilitam aí a visualização da realidade, porque a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, a figura desse cara que está medindo, muitas vezes ele intimida o operador, tá? Então, apesar de ainda ser mais tradicional, o acompanhamento no posto de trabalho, né, a presença daquele profissional que irá acompanhar a tarefa, pode refletir em alguns resultados que não são tão reais. Por quê? Às vezes ele pode influenciar o resultado para mais ou para menos. Então, imagine assim, ó, um colaborador que ele está querendo aí uma promoção, está querendo um aumento, certamente
ele vai se esforçar mais para produzir mais, né? Para passar a impressão para quem está medindo que o cara é muito bom. E isso não vai refletir aqui a realidade, porque ele não trabalha assim, né? No seu tempo normal, no seu tempo real. Essa foi uma condição que ele às vezes achou que se ele produzisse mais, ele ia acabar impressionando alguém. E o contrário também é considerado. Então, por exemplo, eu posso ter um trabalhador que ele tem receio de demonstrar o tempo real da tarefa, imaginando que ele pode, por exemplo, ser mandado embora com aquilo, ou ele pode refletir o seguinte: puxa vida, se eu trabalhar um pouco mais rápido, eles vão começar a exigir que eu produza mais ainda. Então, deixa eu fazer bem devagarzinho para eu ficar na média. Então, veja, é uma situação que isso é igual ao político, né? Então, pode ser um ponto para mais ou ponto para menos. Então, existem essas distorções dentro dessa atividade, dessa análise, desse acompanhamento do tempo. E aí, como é que a gente faz, então, para que a gente não tenha essas distorções? Primeiro ponto, deve-se deixar bem claro para o operador qual é o objetivo daquela mensuração, daquela medição, né? E sempre que possível, relacionar a ganhos que o trabalhador terá, como, por exemplo, menos esforço, ou algum equipamento que ajude ele a realizar a tarefa de uma maneira mais rápida, né? Outra recomendação é que a medida do tempo é de se escolher os dias da semana e horário que reflitam uma estabilidade. Então, por exemplo, se você está fazendo essa medição numa sexta-feira à tarde, provavelmente os colaboradores já vão estar mais cansados, ele já vai estar pensando aqui no churrasquinho, né, no final de semana. Então, ou seja, não é interessante você fazer essa tomada de tempo durante a sexta-feira, principalmente na parte da tarde. Outros pontos aqui, isso aqui já tem situações em que o cronometrista ele teve que ficar escondido atrás da máquina para evitar a interferência junto ao operador. Aí a gente pergunta assim, será que isso é válido, né? Tem também aqui a opção que algumas empresas que é de filmar, né? Através de alguns equipamentos, né? Que posteriormente são enviados para realizar análise. Só que, tirando essas duas opções, né? De estar um operador lá fisicamente, né? De estar lá o cronometrista fisicamente do lado do operador, ou no caso que a gente viu, escondido aqui atrás da máquina. Existe outra, ou a filmagem, né? Existe outra maneira, né, da gente colher esse tempo? Existe sim. Os exemplos que a gente falou aqui, eles demonstram práticas com a maior precisão de dados, né? Então, o que a gente falou aqui, tanto da filmagem, quanto a pessoa está cronometrando pessoalmente, ela, no final, ela vai trazer para a empresa maior precisão dos dados, né? Só que, por quê? Porque isso foi feito de uma maneira real, né? Acompanhou-se uma tarefa ali, lado a lado, ou filmado, então isso traz uma segurança e uma precisão maior nos dados. Só que, em alguns casos, a empresa ela precisa apenas de uma estimativa. Em alguns casos, ela só quer ver, mais ou menos, quanto é o tempo que ela gasta. Então, a gente pode fazer aqui, posso utilizar dados históricos, né, de produção, de tempo, estimativas, né, entre outras práticas. Então, não existe só a questão da pessoa estar cronometrando. Eu posso me basear também, né, em dados, levantamentos históricos ou algumas estimativas e passar mais ou menos aí esse tempo de produção daquela atividade. E aí, atendendo um pouco a essa última opção de que é só tirar a média do tempo da produção e beleza, tá tudo certo, não é só assim, né? Então, não é só tirar a média da produção. Existe todo um estudo, né, para ser aplicado para a gente tomar esse tempo.
Inclusive, bastante utilizado aí é a cronoanálise. E para que a gente possa reanalisar essa cronoanálise, que é o que a gente vai fazer até o final da aula, a gente tem que observar aí algumas ações para a gente poder fazer esse estudo, baseado na cronoanálise. Então, algumas regrinhas. Primeiro, obter informações sobre a operação. Então, aqui, ó, se você vai medir uma operação, é importante que você saiba como ela é feita, pelo menos na teoria, né? Então, veja o que ela faz, como ela é feita, quais são as etapas. Então, é importante, né, para quem vai estudar e medir a tarefa, que se tenha informações a respeito, até para saber se você consegue intervir ou evitar ou identificar possíveis não cumprimento dos procedimentos. Porque se você não souber aqui, a pessoa ela pode burlar, né, algum procedimento aqui e a sua tomada de tempo vai ser errada. Então você vai passar uma informação, mesmo estando acompanhando a pessoa no local de trabalho, você, por não conhecer a operação, não ter informação, a pessoa deixa de cumprir um procedimento e acaba afetando na resposta que você vai dar, no resultado que você vai dar ao final daquela operação. Outra questão aqui é dividir a operação em elementos e registrar a descrição completa do método. Então, o que é isso? Você vai subdividir a tarefa e as atividades em elementos. E aí vai descrever cada elemento desse dentro dessa atividade. Então, como exemplo aqui, para a gente fixar um pouco mais, imagine aqui, você fazer um buraco, né, um furo na parede com uma furadeira. Então, essa é a atividade, fazer um furo em uma parede. Então, o primeiro elemento é pegar a ferramenta, o segundo é posicionar a ferramenta, o terceiro é apertar o gatilho e furar. E um quarto elemento é você guardar a ferramenta. Eu posso ter vários elementos aqui, além dos 4? Sim, pode. Eu posso ter aí, pegar a extensão, pegar a escada. Não, mas vamos ficar aqui nos 4 elementos que o exemplo nos deu. Então, veja, eu tenho uma atividade, né? E eu subdividi essa tarefa ou atividade em elementos. Elemento 1, 2, 3 e 4. Então, a gente vai ter isso representado nesse gráfico aqui. Então, imagine que eu tenho aqui uma matéria-prima, que está chegando aqui no início do processo, e no final do processo, eu vou ter aqui o produto acabado. Então, eu tenho aqui uma atividade, e essa atividade eu dividi aqui em vários elementos. Então, eu fatiei essa atividade. E para cada elemento desse, eu tenho que saber quanto tempo eu demoro para realizar. Então, e assim eu tenho uma segunda atividade, uma terceira atividade, uma quarta atividade, uma quinta atividade. Quando eu mapear todas essas atividades aqui do meu processo produtivo, eu vou saber quanto tempo demora em cada uma, o que eu posso fazer em algum momento para acelerar essa atividade ou para melhorar a performance. Então, ou seja, essa é a explicação que a gente tem para divisão da operação em elementos. Tá? Toda vez que eu fatio, fica mais fácil eu entender algum desvio que eu tenho dentro de uma atividade. Imagine aqui, se eu não tivesse fatiado essas minhas atividades aqui, e eu tenho aqui um processo que começa às 10 horas da manhã e finaliza aqui às 15 horas. E eu penso assim, puxa vida, mas está demorando muito. Não poderia começar às 10 e entregar a meio-dia? Para que eu possa trabalhar para reduzir esse tempo, eu tenho que entender dentro de cada atividade quais são os elementos daquela atividade e o que eu posso eliminar. Né? Às vezes eu não posso eliminar o elemento, mas eu posso fazer de uma maneira mais rápida ou mais eficiente. Ok? E tem outra coisinha ainda. Dentro desses elementos, eles se dividem em 3.
elemento regular, que é aquele que ocorre em todos os ciclos, frequentemente. Então, o exemplo mais claro, aquele que se repete. Então, por exemplo, dentro de um elemento regular, voltando ao nosso exemplo de fazer o furo na parede com a furadeira, eu tenho aqui um elemento que se repete, né? É pegar a ferramenta, posicionar, furar e guardar. Então, esses 4 elementos aqui, eles são regulares, eles sempre se repetem. A gente tem um segundo nível, que é o elemento irregular. Esse aqui, ele ocorre em alguns intervalos intermitentes, né? Às vezes acontece e às vezes não. Um exemplo aqui é o operador da furadeira deverá afiar a ferramenta a cada 20 furos. Então, por exemplo, do furo 1 até o furo 19, ele não vai ter essa atividade, esse elemento irregular, que é afiar a ferramenta. Não precisa, tá? Então, é o que a gente chama de elemento irregular. E a gente tem aqui o elemento estranho, que é aquele que ocorre durante a cronometragem, só que ele não faz parte da operação. Um exemplo clássico, a broca quebrou. Por exemplo, acabou a energia elétrica. Por exemplo, a esposa falou para parar porque estava fazendo muito barulho, que estava caindo a terra no chão, sei lá. Então, esses são elementos estranhos à minha atividade, que não faz parte da operação. Beleza? Aí a gente tem a atividade de observar e registrar o tempo gasto pelo operador. Esse aqui é o processo de cronometragem em si, né, no qual o profissional ele vai tirar algumas tomadas de tempo, tá? Então aqui eu vou registrar realmente o tempo gasto da operação. E a gente tem que considerar as próximas ações sugeridas. Então, ou seja, para que eu possa tirar esse tempo aqui, a gente vai brincar um pouquinho com essa fórmula aqui, que eu tentei fazer da maneira mais explicativa possível, né? Foi até um quebra-cabeça para fazer aqui, porque se vocês... essa matéria eu tirei do livro de vocês, tá? Vocês vão observar que o que eu vou mostrar aqui não está disposto igualmente está no livro, tá? Eu tive que montar meio que um quebra-cabeça para a gente poder ir fazendo aqui passo a passo, para que vocês possam ter uma compreensão maior dessa fórmula aqui, beleza? Até porque no final da aula a gente vai fazer um exercício baseado nessa fórmula. Mas vamos lá. O que eu tenho que observar para a gente poder aqui registrar o tempo? Determinar o número de ciclos a serem cronometrados, ou seja, quantas vezes será medida a tarefa. Então, para a gente, uma definição aqui, ó, ciclo é uma tarefa completa. Então, ou seja, quantas medidas devem ser tomadas e qual é o número de ciclos a ser cronometrado. Então, existem 2 formas para isso. A primeira é pelo bom senso do analista. Então, por exemplo, você vai medir aí um tempo de produção do sorvete, por exemplo. Aí você viu o cara fazendo um sorvete, depois você viu ele fazendo outro sorvete, ou seja, você mediu aí 7 ciclos. Então, você viu ele fazendo aí 7 sorvetes. Aí você fala assim, 7 sorvetes, já tá bom, já consigo ter uma base. Só que isso é baseado no bom senso do analista, tá? Agora, e ele vai fazendo isso, né? À medida que ele sente aí uma certa confiança nos resultados, então, puxa vida, eu vi que o cara fez 7 sorvetes e o tempo que ele faz os 7 sorvetes, ele varia aí entre 1 minuto e 30 e 1 minuto e 40, por exemplo. Então, dá uma certa confiança esse resultado. Diferente dele acompanhar o cara fazendo aí 7 sorvetes, e um sorvete o cara faz em 50 segundos, o outro ele faz em 1 minuto e 30, o outro ele faz em 1 minuto e 2, o outro ele faz em 2 minutos e meio. Então, não gerou confiança, né, nesses ciclos, tá? Então, esse é o primeiro, que é com relação ao bom senso do cara que está analisando. O outro
é através da estatística, utilizando essa fórmula aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela já já, beleza? Então, só voltando aqui, explicando aqui, né, o que é essa fórmula aqui. Então, N é o número de ciclos a ser cronometrados, o Z é a coeficiência da distribuição normal padrão, que é o fator de confiabilidade, e aqui a gente tem uma explicaçãozinha, tá? Então, na prática, costuma-se utilizar probabilidades para o grau de confiabilidade na medida entre 90% e 95%. É o que a gente tem aqui, essa tabelinha. Essa tabelinha para vocês aqui, ela está disposta em outra página, tá? Então, eu juntei aqui para a gente ter um entendimento mais fácil, tanto para o exercício que a gente vai fazer aqui agora, para o que vocês vão fazer posteriormente. O R é a amplitude da amostra, ou seja, quantas amostras eu fiz. O D é o coeficiente que depende do número de cronometragens realizadas preliminarmente. Então, existe mais uma tabelinha aqui, tá? Que para vocês também está disposto em outra página. O X é a medida da amostra e o ER é o erro relativo, né? Que é o aceitável, tá aqui também, ó. Então, o erro relativo aceitável, ele pode variar entre 5% e 10%, beleza? Só que são números já conhecidos. Então, ou seja, explicando aqui essa nossa fórmula matemática aqui, são todos os elementos, que é o que a gente vai precisar para a gente fazer o exercício um pouquinho mais para frente. Um outro ponto a ser avaliado ainda é o ritmo do operador. Então, ou seja, qual é o ritmo, a velocidade com que ele faz aquela atividade. O trabalhador, ele é determinado, né, por parte aí do cronometrista, a ter uma velocidade normal de operação é o valor de 100%. Então, ou seja, o que o cara produz, né, numa velocidade que a gente denomina normal de operação, a gente atribui a ele um valor de 100%. Então, se o cara, na concepção, né, do cara que está avaliando, ele tem uma velocidade normal de produção, ele vai receber aí uma nota de 1, né, quando a gente transforma em porcentagem, ou 100%. Então, ele teve essa primeira avaliação aqui, beleza? Lembrando que essa avaliação, ela é sob perspectiva do cara que está cronometrando, beleza? Se ele tem uma velocidade acima de 100%, é o que a gente chama de velocidade acelerada, ou seja, esse trabalhador ele produz acima do normal. Também existe a velocidade lenta, que é quando ele faz aí abaixo dos 100%. E a gente pode agregar aí alguns fatores que levam a essa velocidade baixa, como por exemplo, fadiga, né? O cara está cansado, é uma sexta-feira já, né? Já foi puxada a semana, ou a lentidão também pode ocorrer né, de operador para operador, observando ainda que se a pessoa não tem prática, lembra no começo da aula a gente falou, o tempo ele tem que ser avaliado se a pessoa ela é treinada e se ela tem prática também naquela tarefa, porque se não for, vai interferir na tomada do tempo, tá? Na velocidade e no ritmo do operador. Ou seja, ele também pode estar intimidado ao sentir seu trabalho sendo cronometrado. Isso acontece muito, pessoal. A pessoa, às vezes, ela trabalha no ritmo normal, mas quando ela vê uma pessoa, ainda mais uma pessoa estranha, do lado, com um cronômetro, e fala para o cara, vai, pode começar a trabalhar, e o cara aperta o reloginho, a pessoa ela pode se sentir intimidada e acaba não produzindo o que ela produziria, né, numa velocidade normal de trabalho. Então, são esses fatores aqui, né, essas velocidades ou normal, ou acelerada, ou lenta, que a gente pode ter aqui para avaliar o ritmo de um operador. Vamos falar um pouquinho sobre velocidade acelerada, né? Ou seja, o ritmo, né,
O que pode fazer com que um trabalhador acelere a sua produção? Pode ser o início do expediente, na segunda-feira. Pode ser que o operador ele foi, né, repreendido pelo supervisor, levou uma chamada e tal, então o cara quer mostrar serviço e começa a produzir mais. Ou o operador pode estar buscando aí um prêmio de produtividade, e aí ele produz bem mais. Ou o operador ele possui alguma destreza, o cara ele tem uma habilidade em fazer aquela tarefa que pouca gente tem. Então, nesse caso aqui, a velocidade normal para aquele cara, quando a gente compara com outro operador, ela não dá para ser comparada com uma velocidade normal, porque o cara tem uma habilidade natural, tem uma destreza para fazer aquela operação. E um outro ponto aqui no caso ao contrário, é simplesmente por estar sendo observado por pelo cronometrista, a pessoa já quer trabalhar um pouco mais. Então, ela já rende um pouco mais. Espera aí, pessoal, que tem gente entrando na sala agora. Vamos lá aceitar. Só um instantinho. Ok. E, por último aqui, determinar as tolerâncias, né? Usualmente as empresas utilizam 3 principais tipos de perdas dentro de um processo produtivo. Então, são elas aí, necessidades pessoais, né? Fisiológicas, né? Alívio da fadiga e espera. Então, essas devem ser quantificadas como meio de criar tolerância dentro das perdas existentes. Então, ou seja, mesmo eu tendo lá 8 horas de trabalho, né, eu tenho aqui, durante esse meu tempo, eu tenho algumas perdas. Eu vou no banheiro, eu canso, né? Eu espero alguma, sei lá, troca de ferramenta, alguma máquina que quebra. Então, essas são as 3 principais perdas dentro de um processo produtivo. Então, por necessidades pessoais. Então, ir ao banheiro, tomar água, etc. Então, considerando aqui, ó, de 10 a 25 minutos por turno de 8 horas, isso representa aí 5%. Então, alívio da fadiga, né? Que é a sensação de fraqueza, né? Você está cansado pelo seu esforço físico. Em algumas modalidades, por exemplo, ela varia aí entre 10% para um trabalho leve, né? Se você está num ambiente bom de trabalho, né? É dado esse percentual, e até 50% se o trabalho for pesado e em condições inadequadas. Outro ponto falando um pouquinho do escritório, a perda é referente a 5%. O outro que a gente tem é a espera, que é a necessidade de pequenos ajustes na máquinas, interrupções, né, do trabalho, aí às vezes pelo próprio supervisor, pede para dar alguma paradinha, fazer outra coisa, falta de material, falta de energia ou manutenção preventiva. Então, explodindo um pouco mais, né, essas 3 principais perdas, exemplificando aqui quais são e alguns percentuais já pré-definidos para esse tipo de perda. E a gente tem o fator de tolerância, que geralmente o fator de tolerância é o Pzinho aqui, ó, que é a relação entre o tempo parado devido às permissões e a jornada de trabalho, tá? Então, a gente vai usar essa formulazinha um pouco mais para frente, aqui é só explicando o que é. E, em sétimo aqui, determinar o tempo padrão de todas as operações. Então, o tempo padrão é o tempo requerido para realizar uma operação, né, quando as interrupções e condições especiais da operação forem levadas em conta. Então, a gente tem que, para determinar o tempo padrão, eu tenho aqui que, muitas vezes aqui, ó,
dizer o seguinte, que aquelas interrupções e condições especiais, elas não foram levadas em conta, beleza? Então, esse é o tempo oficial utilizado para calcular a capacidade, o planejamento das operações e os custos. Então, para o cálculo do tempo padrão, a gente vai utilizar a seguinte fórmula. As seguintes fórmulas, né? O TN, que é o tempo normal, e a gente vai utilizar aqui o tempo padrão. Pessoal, não se assustem com essas fórmulas, não, elas são tranquilas. Não, a gente vai ver nos exemplos que, quando a gente encontrar aqui os resultados, a gente só, né, substitui aqui os valores, os indicativos, e é super tranquilo de fazer. Então, agora vamos fazer aqui um exemplo, pessoal, para a gente, voltando aqui, ó, a gente vai utilizar agora essa fórmula aqui, ó, tá? Que a gente vai determinar o número de ciclos, ou seja, quantas vezes será necessário medir a tarefa para que eu possa entregar o tempo, né? Então, olha, eu cronometrei aqui a sua tarefa 5, 6, 7, 10 vezes, e esse aqui é o tempo que foi gasto, em média, para fazer essa operação. Então, vamos resolver agora essa fórmula aqui. Aí eu peço que vocês, né, prestem bastante atenção, mas como vocês vão ter a aula novamente, né, o link, vocês podem voltar e rever para a gente poder fazer o exercício. Eu procurei fazer da melhor maneira didática possível, pessoal. Vamos ver se eu conseguir. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, imagine que um analista de processo de uma empresa de autopeças cronometrou a operação de montagem de um dos produtos produzidos pela fábrica, e ela foi feita aqui, ó, em 7 cronometragens iniciais, nas quais foram obtidos os seguintes valores: 10 minutos e meio, 10.3, 9.3, 9.2, 9.5, 9.9 e 10. A empresa determinou como regra geral que a diferença para os tempos fosse de 95% e com erro relativo de 5%. Grau de confiança 95% e erro relativo 5%. A gente vai usar todos esses valores aqui para a gente jogar na fórmula. Vamos substituir lá a nomenclatura pelos valores e a gente vai ter aqui o resultado de quantos ciclos são necessários para que eu possa obter o tempo de produção. Então, vamos lá. Aqui também eu fiz uma adaptação para que vocês possam acompanhar e ter um maior entendimento do exercício que foi proposto. Então, vamos lá. Vamos identificar aqui, ó, dentro de cada nome aqui da fórmula, vamos identificar de onde saíram esses valores. Vamos identificar primeiro o R, que é a amplitude da amostra, ou seja, quantas amostras foram feitas. Então, esse é o R. Lembra? Aqui eles fizeram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amostras. Nós estamos falando desses valores aqui, ó. Então, como é que eu calculo a amplitude? A amplitude, ela é calculada observando aqui, ó, fazendo a subtração envolvendo o maior e o menor tempo das medições. Então, quando a gente olha aqui, nesses 7 tempos das medições, qual é o meu maior tempo? É o 10.5, beleza? Eu não tenho mais nenhum outro aqui, ó, a mais do que 10.5. Então, eu já achei aqui o meu maior tempo. E é a subtração do maior e o menor. Então, o que eu tenho que encontrar aqui dentro também? O menor tempo, 9.2. Beleza? Eu não tenho mais nenhum valor aqui, ó, menor do que 9.2. Então, qual é o meu resultado de R, pessoal? 10 menos 10.5 menos 9.2, eu vou chegar a 1.3. Então, vamos pegar isso aqui e vamos jogar na fórmula aqui, ó. Já achamos aqui o valor de R. Tranquilo? Todo mundo seguindo? Tá de boa? Alguma dificuldade? Levanta a mão aí. Pessoal, fala um oi para ver que vocês estão vivos aí.
tem distorção. Beleza, acorda aí, gente. Não dorme, não. Tá acabando já, tá? Beleza, encontramos o valor de R, que é a amplitude da amostra. Agora, o que a gente tem que encontrar? Vamos encontrar agora o Z, pessoal. O que é o Z? Lembra que a gente tem uma tabelinha aqui, ó, de probabilidade? Lembra que no exercício, ele disse que o grau de confiança aqui, ó, era de 95%? Então, a gente segue, pega aquela tabelinha e chega aqui em 95%. Tá aqui, ó. Qual é o valor que corresponde a 95? É 1,96. Então, o meu grau de confiança, baseado no que a empresa me disse que era de 95%, quando eu coloco ele nessa tabela de probabilidade, eu encontro 1,96. Então, agora a gente já pode substituir, beleza? O Z por 1,96. Tranquilo? Vamos agora ao nosso D. Também, de acordo... O que é o D, pessoal? O D aqui é a quantidade aqui, ó, de tomada de tempos. De acordo com aquela tabela padrão que eu trouxe lá da outra folha e coloquei aqui para a gente ajudar aqui a exemplificar o exercício. Então, ele não fez aqui, ó, 7 amostras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amostras. Qual é o valor para 7 amostras? 2,7. Então, ou seja, eu também já encontrei aqui o valor de... Esses valores aqui não vão mudar, tá, pessoal? Essas tabelas aqui não vão mudar. Então, eu já encontrei aqui o valor de D. O que eu faço aqui? Eu substituo o valor de D aqui na fórmula. Tá? A gente está quase montando aqui o quebra-cabeça. O que eu tenho agora? O valor de E, que é o meu erro relativo, que ele disse que era 5%, ou seja, 0,05. Uma vez encontrado aqui o meu valor do erro relativo, eu coloco ele na fórmula. Até aqui tranquilo? Tá faltando ainda alguns valores para a gente fazer na fórmula. Então, um deles é a média das amostras. Beleza? Quanto é que deu essa minha média aqui, pessoal? Ó, eu tenho aqui, ó. Se eu somar todos esses valores e dividir por 7, que é a média, quantas amostras que eu fiz, eu vou ter aqui 9,8. Então, ou seja, eu também já achei aqui o valor da média da amostra, que deu aqui 9,8. Então, ou seja, eu procurei fazer aqui de uma maneira bem didática, pessoal, porque vocês vão precisar para vocês fazerem os exercícios. Depois que a gente encontrou aqui, ó, todos os valores e substituímos na fórmula, agora a gente vai calcular a fórmula, beleza? Então, para a gente chegar aqui nos 3,7 cronometragens. Então, como não existe 3,7, a gente sempre arredonda para cima aí, tá? Então, não existe eu realizar 3,7 cronometragens. Então, são 4, tá? Deixa eu ver, parece que tem mais alguém querendo entrar aqui. Só um instante. Beleza, mais um participante. Beleza, pessoal? Como é que a gente resolve essa fórmula aqui, então? Simples, tá? Então, fiz de novo aqui, ó, passo a passo para vocês. Eu tenho 1,96 vezes 1,3, que vai dar esse valor aqui, que aí eu tenho que elevar ao quadrado aqui, ó. Beleza? Tranquilo? E aí eu tenho 0,5 vezes 2,7 vezes, aqui deu uma arredondada, mas é 9,8, que eu vou ter esse valor aqui, também elevado ao quadrado. E aí depois o que eu faço? Vou dividir, certo? A barrinha dividindo aqui, eu vou dividir um pelo outro, que eu tenho 3,69, ok? No caso aqui, 3,7 cronometragens. Então, pessoal, eu procurei fazer aqui, ó, bem um passo a passo com vocês,
para que vocês depois possam rever a aula e realizar o exercício que vem logo a seguir. Ok? Então, são necessários aqui, ó, no mínimo 4 medições para que a gente possa ter aí um resultado confiável. Mas lembra aqui, ó, já foram realizadas 7, tá? Então, não tem problema. Quando eu precisava de 4 só. Precisava de 4 baseado, tá? Nos números que a gente tinha, tá? Mas, já que foram realizadas 7, não tem problema. Então, agora, existe uma outra perguntinha. O tempo que foi cronometrado foi 9,8, beleza? Baseado nos tempos que eu fui vendo em cada uma delas, foram 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fazendo a média, somo todos esses aqui, divido por 7, eu tenho a média. Então, a média já está aqui, ó. Achamos 9,8, está aqui. Aí, é o seguinte, mas isso aqui, o tempo que foi cronometrado, 9,8, qual seria o tempo normal se a velocidade do operador fosse avaliada em 97%? Tá? Então, isso aqui é no tempo normal. E se o cara que está cronometrando falou assim, não, o cara ele não é 100%. A velocidade dele é de 97%. Simples. A gente pega isso aqui e substitui aqui nas fórmulas. Então, o meu tempo normal é 9,8, que foi o que eu encontrei. Só que agora eu quero saber o seguinte, se fosse 97%, vou substituir aqui a velocidade, tá? Eu só estou substituindo os valores aqui, pessoal, pela fórmula, tá? E aí eu chego a 9 minutos e 51 segundos. Então, ou seja, se a velocidade dele fosse 97%, seria 9,51. Então, agora o que a gente faz? A gente vai preencher aqui essa outra formulazinha, que a gente tem aqui aquelas tolerâncias. Lembra? Que são as minhas necessidades pessoais, o meu alívio de fadiga e a minha espera. Relativamente, eu tenho aqui, ó, 5%, 10% e mais 5%. Essa soma aqui, ela dá 20%. Então, a gente só troca ela aqui, ó, que é esse Pzinho aqui, beleza? Eu troco por 20, resolvo essa continha aqui, então 1 menos 0,20 vai dar 0,8. Se eu dividir 1 por 0,8, eu vou chegar em 1,25. Então, para eu calcular agora o tempo padrão, o que eu tenho que fazer? A fórmula é o tempo normal versus o meu fator de tolerância, que é esse aqui. Então, eu pego o meu 9,51, que eu encontrei aqui, beleza? Vezes o meu fator de tolerância, que eu encontrei aqui, ó, 1,25. Então, dessa forma, a gente agora substitui 9,51 vezes 1,25, eu tenho aqui 11 minutos, 11,88 minutos. Beleza? Depois, agora vem aqui o desafio para vocês. Então, pessoal, como eu vou depois deixar esse link para vocês lá na mesma unidade 1 que vocês entraram para ter acesso à aula, eu vou gravar depois isso aqui, eu vou subir para o YouTube, tá? Essa aula, e vocês podem acessar o horário que vocês quiserem. E vou deixar o link também lá embaixo da unidade 1 para vocês acessarem, reverem aqui as explicações, né? Para poder fazer esse exercício aqui, ó. Que se vocês pararem para pensar, e olhar um pouquinho, ele é igualzinho, né? Claro, né? A concepção é igual à concepção desse que a gente viu. Eu tenho aqui as minhas tomadas de tempo, eu tenho aqui o meu
fator de confiança e eu tenho o meu erro relativo, tá? Então, isso aqui nada mais é do que isso aqui, beleza? Onde é 7 aqui são 6, beleza? 6 tomadas de tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera só um instante que tem gente entrando na aula. Matheus está entrando agora, beleza. Bom, nós temos aqui o nível de confiança, que no exemplo era 95, nesse aqui é 90, e a gente tem o erro relativo, que é de 5%. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver quantos ciclos deve se cronometrar. Nós cronometramos 6. Agora, vamos jogar aquela fórmula aqui, para ver realmente se 6 ciclos são necessários, ou 3, ou 4, ou 5. Beleza? Quanto tempo normal se os operadores, no momento dos tempos, estavam a uma velocidade de 102%, ou seja, aquela velocidade acelerada. E a empresa determinou como perda padrão 10%. Do nosso exemplo aqui, essa perda padrão ela era de 20%. Tá? Então, ou seja, é só vocês, façam com calma, substituam os valores que estão sendo apresentados aqui por esses valores que a gente falou aqui durante, a nossa aula. Vejam aqui, ó, passo a passo da apresentação, tá? Eu aconselho que vocês façam isso aqui, ó. Eu vou até deixar aqui como exemplo, tá? Vou colocar de novo aqui, ó. Para cada número, para cada ícone da nossa fórmula, eu fui fazendo um passo a passo, mostrando o que é o R, tá aqui, mostrando o que é o Z, tá aqui, mostrando o que é o D, tá aqui, como é que a gente chega, o E, como é que a gente chega, o X, que é a média, como é que a gente chega, e a continha que a gente faz. Então, é só vocês, na dúvida, que eu sei que vai ter, volta e refaz isso aqui que vocês vão conseguir fazer. Tem uma outra coisinha aqui para vocês, tá? Além desse exercício que vocês vão me entregar, o que eu fiz aqui, ó, eu peguei aqui as perguntas do final da unidade e gerei para essas perguntas, são 3 perguntas, gerei para vocês aqui um QR Code, quem não conseguir ler o QR Code pode copiar esse link, mas eu também vou deixar esse link lá na unidade 1 para vocês, tá? Quando vocês clicarem no link, ou, já quem quiser agora aí apontar a câmera do celular para o QR Code, vai levar vocês para um formulário no Google. Esse formulário eu fiz para que vocês possam preencher aqui as respostas, né? Então, esse exercício aqui, vocês não precisam enviar para mim, tá? Então, quando você acessar o link, você responde lá e já vai cair automaticamente para mim, tá? Só coloque se é A, se é B, se é C ou se é D, tá? Então, lá você vai achar a pergunta e essas opções aqui, ó, tá? Não vai ter aqui o descrito, da opção, só vai ter A, B, C, D ou E, tá? Então, vocês peguem a apostila de vocês ou voltem nessa aula, leiam aqui, escolham aqui e respondam no formulário para mim, beleza? Essa atividade vocês podem fazer para mim até o final do mês. Com relação a provas, a gente ainda não tem definido as datas corretas, principalmente da segunda prova, que é oficial, essa não tem data definida, e eu vou, na próxima aula, já passar para vocês um trabalho que pode ser individual, ou em dupla, ou em trio aí,
para que vocês me entreguem e possam valer como nota para essa nossa primeira avaliação do primeiro bimestre. Tá ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, tá liberado aí para vocês fazerem perguntas, porque a aula já chegou ao fim. Eu tenho uma dúvida. Estão me ouvindo? Pode falar. É a Beatriz. Tudo bem, professor? Oi, Beatriz, tudo bem e você? Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entrei agora na aula, aí acho que entrei umas 8h30, deu um problema aqui. E assim, se for ter uma prova presencial e tudo mais, vai ter uma revisão presencial? Eu não sei como que está sendo acordado. Olha, a gente não tem ainda a informação com as datas das provas, tá? Uhum. Pera só um